Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço a apresentação do professor Henrique José Henriques. Já o fiz de manhã, mas julgo que os alunos da parte da tarde, em parte, são diferentes. Mas aqui quem está de parabéns é o professor Henriques, porque ontem ascendeu à mais alta categoria profissional de professor catedrático. Portanto, uma salva de palmas para o professor Henriques. Eu acho que é melhor. Merece as suas palmas. E o professor Henrique Henriques é, além de mais, neste momento, o único professor catedrático de Direito em Moçambique. Certamente que ele não deseja ficar sempre o único, mas ele não tem culpa de ser o único também, não é? É que sabem que há sempre os invejosos que aparecem. Uns dizem que as pessoas estão preocupadas com os títulos, outros dizem que agora já não quer que haja outros, mas quem é que isso não quer que haja outros? A sua trabalha por si, não, o facto de ser contratado não impede que outros sejam. Agora, eu acho que não é bom que só haja uma pessoa catedrática em Moçambique. Acho que não é bom, não. É mau sinal, mas é mais vale haver um do que nenhum. E isto deve ser visto sobretudo como um estímulo, portanto faço essa apreciação, sei que a plateia não é propriamente, não está nessa área das pós-graduações, mas penso que estas provas públicas que o professor Henriques prestou ontem, acho públicas e que mereceram essa aprovação, acho que devem ser sobretudo vistas como um estímulo e como um testemunho e de como vale a pena trabalhar e investigar, vale a pena dedicar-se à escola. Conheço o professor Henriques há muitos anos, já o disse ontem, volto a dizer hoje, conheço desde que aqui cheguei, no primeiro dia, em setembro de 1993, quando dei aulas nessa altura na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Ele era diretora pedagógica, diretor adjunto pedagógico. Na altura o diretor era uma grande personalidade, hoje reformado, o professor Machatino Munguame, julgo que alguns se recordarão, foi presidente do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, e, portanto, acho que isso deve ser visto como um estímulo e há uma grande geração, há outras gerações mais novas do que nós que também devem caminhar nesse sentido, é isso que eu desejo e, portanto, votos que eu formulo aqui é, digamos, um voto de congratulação por este feito histórico e heroico, mas também um desejo de que isso possa acontecer com outros docentes moçambicanos que acho que o merecem. Bom, vou fechar então esse parênteses e vou neste momento falar da parte da tarde. Ficou combinado então eu falarmos sobre as relações entre o direito e a religião. Tenho pena de não ter trazido realmente o livro a que fez referência o professor Henrique José Henriques. É realmente um livro que eu escrevi há um ano e meio. É um livro realmente que me deu muito gosto de escrever. Como ele disse, 880 páginas, coitados dos alunos que tiveram que ler o livro, ou que vão ter que ler o livro, mas a vida é assim, a vida é feita de sacrifícios, não de sofrimentos, mas de sacrifícios. Eu acho que ler o livro não será um sofrimento, mas poderá ter algum sacrifício, mas eu acho que depois no fim será compensador. Mas fiz realmente esse livro e falarei agora um pouco sobre alguns temas que abordei nesse livro, e o certo é que é um tema que é pouco estudado. Noutros países eu quis dar ao livro o nome Direito da Religião, podia ter dado outro nome que é até mais comum noutros países europeus, que é o chamado Direito Eclesiástico, que significa que é o direito que estuda as relações do Estado com as religiões. Portanto, não é direito canónico em si, o direito canónico é o direito da Igreja Católica. Aliás, aqui na ciência também aproveito para cumprimentar o padre Armindo Nhanhon, porque é doutor em Direito e Segurança e mestre em Direito Canónico pela Universidade Católica Portuguesa, mas não é direito canónico, eu nessa matéria não sou especialista, mas é direito eclesiástico, que, entanto, é uma disciplina que tem mudado de nome. Digamos, há uma evolução grande em torno da disciplina, enfim, isso é um aspecto mais epistemológico, porque era o nome tradicional, realmente era direito eclesiástico, mas tem vindo a mudar o nome porquê? Primeiro, porque há novas religiões que não se identificam com a palavra eclésia. Porque há novas religiões que rejeitam a ideia de eclésia, a ideia de igreja, e que não é necessariamente a igreja de templo físico, nem a igreja de templo no sentido teológico. E, portanto, o direito eclesiástico poderia já fechar esse direito a uma parte, digamos, não abrir a certas religiões que não se identificam com o conceito de templo ou o conceito mais literal de eclésia, que é uma expressão que vem que é do grego, eclésia. Recordamos que era a eclésia no tempo da Atenas antiga, não é? Onde se reuniam os cidadãos atenienses. Isto por um lado. Por outro lado, a palavra direito eclesiástico, como durante muitos séculos foi a palavra que designava o estudo das relações entre o Estado, o direito do Estado e a Igreja Católica, sobretudo na Europa, que dominou sempre as relações entre o Estado e entre com os vários Estados, enfim, com algumas
oscilações e quebras pelo caminho. Portanto, também era importante libertar a disciplina desse nome, porque esse nome tinha uma conotação histórica ou católica restritiva da amplitude que o direito deve ter para outras confissões. E, na verdade, a idade contemporânea trouxe uma libertação de várias coisas, mas uma delas foi uma libertação da coação religiosa, e, portanto, as pessoas acreditam porque querem acreditar, porque têm fé, mas nós não podemos obrigar as pessoas a acreditar em Deus ou num certo Deus. E também o contrário também não podemos fazer, não podemos obrigar as pessoas a não acreditar. E, portanto, também por isso era necessário, em muitos países, mudar o nome deste ramo do direito. Nos países anglo-saxónicos usa-se muito a expressão direito e religião. Alguns países usam a expressão direito da liberdade religiosa, também é uma expressão, mas eu acho que esta expressão é muito restritiva, porque o direito já há outros assuntos que não têm a ver diretamente com a liberdade religiosa, e eu resolvi dar este nome assim um pouco mais neutro, direito da religião. Assim como há o direito do desporto, também há o direito da religião, como há o direito da música, como há o direito da arte, como há o direito do comércio internacional, e assim por aí fora. Enfim, não estou aqui a equiparar as coisas, mas penso que é uma expressão que me permite fugir um pouco desse lastro que é questionável e que permite colocá-lo numa posição, digamos, mais avançada e menos, digamos, conotada com um passado mais restritivo. Agora, aqui, a verdade é que aqui em Moçambique, como em Portugal, o panorama é muito desolador do ponto de vista do ensino desta disciplina, porque esta disciplina não é ensinada. Não tem autonomia pedagógica, não há nenhuma disciplina, nenhum curso que eu saiba em que se ensine direito eclesiástico ou direito da religião. Não há. Nem sei se há direito canónico. Mas isso aí já é o direito específico da Igreja Católica. Mas este direito eclesiástico é o direito do Estado nas relações com as várias religiões, aquelas que existam, que seja a católica, seja os protestantes, seja a religião islâmica, é o que for. Portanto, não há, mas acho que deve haver. É verdade que por ali e acolá às vezes fala-se disto, mas é sempre tudo muito de passagem, muito de raspão em direitos fundamentais. Podemos falar de liberdade religiosa, quando dão o direito à família, julgo que estão no 4º ano, não é? Quinto? Então já deram. Quando dão o direito à família, sabem que, e aqui em Moçambique acontece isso, pode haver o reconhecimento de um casamento religioso no Código Civil, não é assim como há o casamento também tradicional, também é reconhecido. Aí podem estudar alguma coisa de direito canónico, mas na parte do direito matrimonial, mas o direito canónico é o direito da Igreja Católica e vai muito além da parte matrimonial. Mas é um caso em que há um aspecto do direito canónico que também tem a ver com o direito da religião, que é até que ponto o Estado deve ou não deve aceitar os efeitos civis de um ato religioso que é o ato de casamento, no caso da Igreja Católica, do sacramento. Portanto, há aqui estas várias questões que se podem colocar, podem estudar aqui e acolá, mas na verdade não há. Por exemplo, no direito penal, podem discutir o assunto, que hoje está muito em voga na Europa, pelas más razões dos abusos que têm sido cometidos, infelizmente, que é a questão do segredo da confissão. Saber se as autoridades judiciárias devem ou não devem quebrar o segredo de confissão, se, entretanto, através de alguma confissão, se saiba que houve um crime que foi confessado a um sacerdote e que é necessário quebrar esse segredo para que essa pessoa... ou o sacerdote disse que capaz de não ser possível, mas outra pessoa possa ser punido obrigando aquele sacerdote a testemunhar e quebrando o segredo da confissão. Porque há vários segredos, o processo penal aceita que possa haver segredos, mas eles podem ser quebrados dentro de certas regras, uns com maior dificuldade do que outros, o segredo de Estado, o segredo de Justiça, o segredo da vida privada e familiar, por exemplo, assim, há várias regras sobre isso, o segredo profissional, também, há várias regras sobre isso, e portanto isso também se pode colocar essa questão no processo penal, saber se pode haver ou não a quebra do segredo sacramental. E já agora em matéria de justiça também há outra coisa que nós não estudamos, mas há crimes contra a religião, não sei se sabiam. Há crimes contra os sentimentos religiosos. A pessoa não pode perturbar a passagem de uma procissão. Isso é um crime qualificado. Ou furto de objetos religiosos, de alfaias litúrgicas, por exemplo. Ou então, publicamente, alguém vilipendiar ou escarnecer de uma crença religiosa. Fazer a apologia do ódio à religião ou escarnecer, apoucar a importância de uma crença religiosa. Isso também é um crime discursivo, específico, aliás, é gravado em relação... Claro que há pessoas que dizem mal de tudo, não é? Mas dizer mal da religião é pior. É mais grave do que dizer mal de qualquer outra coisa, porque a religião tem aqui uma proteção especial do ponto de vista dessa lógica dos crimes de proteção dos sentimentos religiosos. Bom, mas tudo isto é aqui um breve enquadramento, mas vamos começar pela parte mais difícil, que é saber o que é uma religião.
Não sei se talvez se perguntaram. Eu, como tenho a minha própria religião, durmo descansado. Mas tenho que reconhecer que este exercício é um exercício que se é um exercício científico, não é apenas um exercício intersubjetivo, eu percebo que este exercício não seja fácil, sobretudo para aqueles que não têm religião e que querem estudar um assunto de boa fé. Então, eu tenho todo o direito e até o dever de estudar. Imaginem que, agora no futuro, aqui nesta faculdade, introduzem esta disciplina e escolhem um professor que não tem uma religião. Ele tem que perceber o que é que vai dar se for dar esta disciplina. Eu vou ensinar direito à religião, mas eu nem sei o que é uma religião. Alguém tem que saber o que é uma religião. E qual é o problema? É que a lei não diz o que é uma religião. A religião não está definida em lado nenhum. Em princípio, não há uma definição normativa de religião. E, portanto, é preciso partir aqui de uma perspectiva de sociologia das religiões para se tentar perceber, para arranjarmos um conceito comum de religião. Que muitas vezes, às vezes, pode não ser um conceito normativo, uma coisa é o conceito sociológico, outra coisa é o conceito normativo, outra coisa é o conceito sociológico, outra coisa é o conceito teológico de religião. O conceito de religião pode não ser igual. Isto é, para a Igreja Católica, por exemplo, para a doutrina católica, a religião pode ser uma coisa que seja diferente para um protestante, para um dos protestantismos, ou para o Islão, ou para o budismo, ou para o hinduísmo, podem ser coisas diferentes. Mas a lei, como se aplica a todos, tem que ter aqui um conceito comum de religião para, precisamente, permitir a sua proteção. Porque se nós vamos permitir a proteção de alguma coisa, mas não sabemos o que é que vamos proteger, essa proteção não serve para nada. Porque se vai proteger tudo, protege mal, porque nem tudo merece proteção. Se não sabemos o que é que vai proteger, pode estar a proteger aquilo que não merece proteção. Portanto, tem que haver aqui uma definição mínima, legal, aceitável da religião. Portanto, como imagina, enfim, é uma matéria difícil. Claro que a religião pressupõe sempre uma crença num dever ser, enfim, ditado por uma entidade transcendente, Deus, mas que depois também se revela em atos práticos, em atos externos de culto. E, portanto, é um pouco neste triângulo entre um dever ser que responde a convicções ou a crenças, que são determinadas por uma entidade transcendente, mas que depois se projeta na nossa vida concreta, ou de atos de culto, ou na nossa conduta individual, e que dão significado à nossa existência, digamos, justificam a nossa própria existência. E, portanto, é um pouco esta a lógica dos três elementos da religião. Depois há várias questões, agora não vou entrar aqui em pormenores sobre isso, mas, de facto, a legislação costuma fugir do conceito de religião como o diabo foge da cruz. Por acaso até aqui neste caso é uma analogia apropriada. Porque não se quer comprometer. Por um lado não quer falhar, por outro lado não quer deixar nenhuma religião de fora. E já que o professor Henriques falou nas seitas, ora aqui isto vem a propósito das seitas. Porque a seita é um conceito complicado. Porque há quem não goste desse conceito. A seita pode ser vista em dois conceitos, ou duas perspectivas. Há uma perspectiva benigna e uma perspectiva maligna. A perspectiva maligna é a seita no sentido de ser uma religião que perturba e perturba o bem comum e ofende direitos fundamentais. Por exemplo, uma seita satânica. Isso é mesmo uma seita, isso é uma coisa inadmissível. Não podemos aceitar que alguém faça sacrifício de pessoas ou que alguém, em nome da religião, faça tortura de pessoas. Como acontece, aliás. Eu não estou a inventar nada. Isto está tudo comprovado historicamente. Eu não estou aqui a inventar nada. Isso não pode ser. Isso realmente, na verdade, isso é uma seita. Agora, pode haver seitas noutro sentido, no sentido de religiões também que muitas vezes não são verdadeiras religiões, mas tomam uma aparência de religião, mas no fundo são empresas que fazem negócio, que traficam sentimentos religiosos. No fundo são empresas, não é? Vendem milagres. Porque eu sabe, os milagres não se vendem. Alguém comprou um milagre e teve resultado? Eu nunca vi. E, portanto, isso é outro tipo de seita. Isso também é inadmissível. Agora, há outro conceito de seita, que é um conceito benigno, porque o cristianismo também, quando nasceu, já agora também foi uma seita, ou os dois protestantes, quando nasceram, também foram seitas, que é a ideia de uma religião nascente, de uma religião minoritária. Mas uma religião minoritária não é uma seita. Nesse sentido, todas as religiões, quando nascem, são sempre seitas, porque elas nascem sempre num ponto concreto. Claro que Deus poderia dizer assim, de um dia para o outro, agora a religião é esta para todos os 8 bilhões de seres humanos. Pronto, está tudo resolvido. A religião é esta, todos são obrigados a acreditar. A religião é esta, a ter um livro lá dos céus para toda a gente. Ou então mandam o livro para dentro do nosso cérebro. E, portanto, a partir de agora, dos 8 bilhões de pessoas têm uma só religião, está tudo resolvido. Mas Deus não quis fazer as coisas assim.
não é? Portanto, isto nasceu numa experiência concreta, neste caso do cristianismo, como sabem, foi em Jerusalém, enfim, na Palestina, e outras religiões, noutros lugares, no caso do Islão, noutros lugares também, e assim sucessivamente. Portanto, as coisas têm, enfim, há opções que nós não compreendemos, mas, ou pelo menos, compreendemos do ponto de vista dessa opção que Deus não fez, ainda bem, porque tem muito respeito pela nossa liberdade individual. Porque se nós nascêssemos com um chip que éramos obrigatoriamente crentes, onde é que estava a nossa liberdade individual? Onde é que estava o nosso mérito de discernir por nossa vontade o bem e o mal? Nós, no fundo, éramos umas máquinas. Éramos máquinas religiosas. Portanto, já tínhamos sido programados para acreditar em Deus. E todos os nossos comportamentos são todos condicionados. Como é que os robôs, não é? Há vários filmes sobre isso, em que os robôs não fazem certas coisas porque estão programados para não fazer certas coisas. Mas o ser humano não é assim. O ser humano tem livre-arbítrio. Aliás, um grande autor, um grande teólogo, escreveu muito sobre isso, precisamente uma obra com esse nome, foi Santo Agostinho. O livre-arbítrio, que mostra muito bem o que é que todas as implicações que isso tem e o lado, digamos, da rebeldia do homem em relação a Deus e tudo que isso implica de mérito e de mérito individual. Bom, mas, portanto, nós temos que partir de um conceito de religião. Agora, também é verdade que o conceito de religião também tem sido objeto digamos, a crença religiosa tem sido objeto de várias manifestações, digamos, críticas. Aliás, nesse livro, na primeira parte desse livro, em que eu falo do conceito de religião e falo dos negacionistas da religião, há para todos os gostos. Eu diria que o conceito de religião tem tantos anos quanto os anos tem daqueles que negam a própria religião. Aliás, quem é que foi o mais famoso autor que quis negar a religião em particular, referindo-se porventura ao cristianismo? Foi um autor muito importante no século XIX, que esteve na origem de muitos comunismos. O senhor chamado Karl Marx, que era alemão, que morreu em Londres. Além de ter inventado uma doutrina chamada marxismo, que depois deu origem ao comunismo, a vários tipos de comunismo, mas ele, numa célebre frase, numa introdução de um livro de julgo que do direito, ficou, enfim, para sempre, ficámos a saber o que é que ele pensava sobre a sua própria religião. Ele dizia que a religião era o ópio do povo. Era o ópio do povo. Não me parece que esta frase fosse até muito simpática para quem tivesse sentimentos religiosos. Portanto, aliás, a própria estrutura filosófica de Marx, que era materialista, não era idealista, aliás, ao contrário do seu mestre, que era Hegel, Friedrich Hegel, ele acreditava que que a história funcionava com base em relações humanas que não venham do espírito, mas vêm das relações económicas de produção. Vêm digamos, da interação e da oscilação dos fatores de produção. Como sabem, é o trabalho, o capital e a terra. E, portanto, a história mudaria à medida que mudava o domínio dos três fatores de produção. Ora, é verdade que a história mudou por razões económicas. Aliás, nós estamos a viver isso. Mas a história não muda só por razões económicas. Eu estudei história, eu gosto muito de história, eu vi muitas guerras, estudei muitas guerras que não aconteceram por qualquer razão económica. Aconteceram por razões religiosas, também por guerras religiosas, por razões identitárias, razões linguísticas, razões de domínio territorial, não tem nada a ver com a economia. E, portanto, aquilo que faz avançar a história não é só a economia, é o espírito que também faz avançar a história. Avançar para o bem e avançar para o mal. E, portanto, esta ideia de reduzir a condição humana a um homo económicos, o homem é um homem meramente económico, é uma visão completamente errada e reducionista, por isso errada, da condição humana. Aliás, os estudos antropológicos até dizem que a manifestação mais antiga do Homo sapiens está sempre conexa com manifestações religiosas. Porquê? Porque nos achados arqueológicos da antropologia se percebe que quando aparecem os restos mortais dos homens mais antigos, aliás, um deles, como sabem, em África, na Etiópia, um do Homo sapiens mais antigo, na Etiópia, e normalmente esses primeiros seres humanos eram enterrados havendo cerimónias fúnebres. Portanto, o homem primitivo também já tinha um sentimento religioso. Não é uma coisa que tenha sido inventada, digamos, há 2000 anos desta parte. Já existia lá atrás, na origem do Homo sapiens. E, como sabem, hoje é um bocado complicado explicar isto, porque há várias teorias sobre a evolução do Homo sapiens. Eu ainda estudei aquela teoria que era primeiro o Australopithecus, depois o Pithecanthropus, depois o Homem Neandertal. Devo estar a trocar aqui a evolução, e depois chegou o Homo Cro-Magnon, e depois o Homo sapiens. No meu tempo até se dizia Homo sapiens, dizia-se duas vezes. Mas essas designações agora, segundo diz a antropologia, isso está ultrapassado. Agora já não se diz Homo sapiens, mas apenas uma vez Homo sapiens.
E depois há várias, digamos, tonalidades. Há o Homo faber, o Homo habilis, enfim, há vários tons. Tem havido novas descobertas que realmente mostram até, além do mais, que não há uma explicação científica para o aparecimento do homem que seja uma explicação ou seja, não há uma explicação inteiramente segura de que seja o evolucionismo a explicar a origem humana. E por uma razão muito simples. Eu não sou criacionista, mas também não sei se sou muito evolucionista. Porquê? Porque no mesmo lugar onde o chimpanzé se transformou em homem, nesse mesmo lugar houve chimpanzés que continuaram chimpanzés até hoje. Então o que é que aconteceu? Estou naquele mesmo lugar porque é que uns se tornaram homens e mulheres e os outros, coitados, ficaram chimpanzés até hoje. O que é que aconteceu? O evolucionismo não explica este salto. Há aqui um salto lógico. Há aqui um intelligent design que não consegue explicar, o evolucionismo não consegue explicar. Porque é que no mesmo lugar, na mesma região, uns tornaram-se homens e mulheres e os outros continuaram chimpanzés? Porquê? Bom, é um mistério. Vamos ter que um dia descobrir isso. Mas não será certamente aqui nesta minha intervenção. Bom, mas, portanto, há vários negacionismos. Enfim, eu não vou agora aqui referir vários. Enfim, outro célebre psicanalista, Sigmund Freud, do século XIX, também fez críticas muito sérias à religião, dizendo que a religião era um sentimento infantil, era uma opção infantil, era uma doença uma doença infantil da humanidade, uma das expressões que ele usa assim um pouco mais agressivas. Mas há muitas críticas, mas essas críticas não nos interessam muito porque nós aqui não estamos aqui a avaliar se a pessoa é crente ou não é crente e não estamos a fazer um juízo de valor. Estamos a avaliar que o sentimento religioso é uma realidade, goste ou não, seja minha ou não seja a minha religião, tenho ou não tenho, ele existe e ele tem que ser estudado e tem que ser protegido. Porque, assim como há pessoas que gostam do Sporting de Machaquén ou gostam do Ferroviário, também há pessoas que têm as suas religiões e nós temos que respeitar, se não for a nossa, temos que respeitar, temos que viver, digamos, em paz religiosa, em liberdade religiosa e em convívio religioso. Mas, portanto, para vos dizer que esta questão dos negadores da religião, há muitas negações, digamos, há muitas explicações científicas para a negação da religião, desde explicações sociológicas, explicações analíticas, psicanalíticas, a explicação marxista é aquela mais conhecida, embora também haja tese de doutoramento que eu também já vi a tentar conciliar o comunismo com o cristianismo. Eu acho que é capaz de ser um bocado difícil, não é? Mas, como sabem, a liberdade humana dá para tudo, até dá para dizer que o cristianismo é compatível com o comunismo, mas eu acho que não é possível. Porque há um problema de base, metodológico de base, que é o problema do materialismo dialético do marxismo, que não permite o lugar para a existência de alma e da existência de Deus. Bom, mas como é que este fenómeno tem vindo a evoluir ao longo dos tempos? Nós hoje, enfim, estamos cientes do que é que está a acontecer. Julgo que há apesar de tudo, um ambiente relativamente aceitável do ponto de vista da religiosa, relativamente aceitável, por acaso não muito aqui em África, devo dizer, já lá vou, mas ao longo do tempo, ao longo da história humana, tem havido vários tipos de relacionamento entre o Estado e a religião, porque, como é evidente, se a religião é um sentimento dominante numa comunidade, se existe um Estado, se o Estado é feito por essa comunidade, se é feito por pessoas, o Estado também tem que refletir, de alguma maneira, os sentimentos religiosos dessa mesma comunidade. Portanto, o Estado não é feito... Os cidadãos não são cidadãos de números, são cidadãos de pessoas que têm sentimentos religiosos. E, portanto, é natural que o Estado, ao longo da história, tivesse refletido também os sentimentos religiosos coletivos dessa mesma comunidade. Claro que eu agora aqui falo, sobretudo, da minha experiência europeia e talvez da minha visão eurocêntrica. Não estou agora a falar aqui da história africana, que é bastante diferente da história europeia. Mas, digamos que, se nós dividirmos a história entre a Antiguidade Clássica, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, podemos, até num certo sentido, que é uma divisão política, sobretudo, esta que eu acabei de referir, estes 4 períodos, a Antiguidade Clássica, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, é uma divisão política, não tanto económica ou social, mas também é uma divisão religiosa. Porque em cada um destes períodos houve um certo tipo predominante de relações entre o Estado e as confissões religiosas. E, portanto, o que é que nós tivemos? No caso da Antiguidade Clássica, tivemos quase até ao fim um período de politeísmo religioso. O Egito era politeísta, a Grécia Antiga, a mitologia grega, a mitologia romana, acho que copiou muito da mitologia grega, só mudando os nomes, mas os deuses eram os mesmos. Portanto, Zeus, que era o chefe dos deuses de Atenas, tinha o seu homólogo
na mitologia romana que se chamava Júpiter, mas aquilo era mais ou menos a mesma coisa. Mas o politeísmo tem um problema racional de base, porque um Deus nunca se pode dividir em vários deuses, porque se um Deus é apenas tem uma função específica, deixa de corresponder ao conceito de Deus, porque o Deus significa a perfeição e a totalidade. Mas a verdade é que durante muito tempo houve politeísmo, e que, aliás, que está muito documentado na cultura grega e na cultura romana, mas ele terminou depois com a difusão do cristianismo. Lá do cristianismo, no mesmo século IV, o cristianismo passou por 3 estádios completamente distintos. Passou, primeiro, até o início, até 313, portanto, 313, século IV, já na era pós-cristã, o cristianismo era proibido. Muitos cristãos, nos tempos primitivos, foram martirizados, mas foi proibido. Depois passou a ser tolerado, precisamente com o Edito de Constantino, do Imperador Constantino, de 313 depois de Cristo. E depois, mais tarde, nesse mesmo século, passou a ser obrigatório. Portanto, o cristianismo passou de proibido a permitido e depois a obrigatório. A religião oficial do Império Romano a partir de 380, com o Édito de Teodósio, que oficializou e impôs o cristianismo como religião obrigatória do Império Romano. Nós estamos agora no século IV, o Império Romano ainda não se tinha desfeito, mas já estava quase a acabar. Se estou a referir à parte do Ocidente, a parte do Oriente só acabou em 1453, já no século XV. Mas, portanto, aqui, até esta fase, portanto, sobretudo é um regime politeísta em que as relações é uma relação, digamos, de uma certa promiscuidade. No caso do Imperador Romano era divinizado, e havia realmente uma situação um pouco confusa do ponto de vista das relações com os deuses. O mesmo acontecia também no tempo da mitologia egípcia, que não conheço tão bem, mas também que tinha algumas características neste tom. Agora, é verdade que com o fim do Império Romano do Ocidente e com a Idade Média, houve, digamos, a expansão do cristianismo para toda a Europa. Portanto, como sabe, a Idade Média caracteriza-se pela vinda de novos povos que vêm da Ásia, das chamadas invasões bárbaras, em várias levas, até ao século IX. Portanto, já tinha havido algumas antes da época cristã, depois houve outras no século V, outras no século VII e século IX. Houve várias invasões bárbaras de várias línguas, ainda por isso que a Europa hoje tem tantas línguas. A União Europeia oficialmente tem 24 línguas oficiais. Porque a Europa, digamos, é um mosaico de línguas por causa precisamente das invasões que fomos recebendo ao longo dos séculos de povos que falavam línguas muito diferentes. E, portanto, depois deu o alemão, deu o inglês, deu o português, deu o espanhol, deu o catalão, deu o italiano. E isso tudo, reparem, não obstante o facto de ter havido a base de um latim vulgar que dominava durante o Império Romano, mas que, na verdade, não teve grande efeito, porque, na verdade, o latim nunca foi aprendido pelas populações. E rapidamente os povos que destruíram por dentro o Império Romano acabaram por se converter numa língua própria dos seus próprios costumes, dos tais povos que vieram, indo-europeus, que vieram da Ásia Central. Bom, portanto, a Idade Média corresponde, digamos, a um domínio do cristianismo, uma oficialização do cristianismo, e com a preponderância também do chefe religioso, o Papa, em Roma, em relação aos chefes políticos, e, portanto, e com predomínio, embora formalmente a teoria era a da separação dos poderes entre o poder espiritual e o poder moral, mas na prática não era isso que se passava. Nós chamamos isto o hierocratismo medieval. E depois, a partir da Idade Moderna, aliás, esse é um dos fatores que permite sair da Idade Média para a Idade Moderna, não é só a questão dos descobrimentos portugueses e espanhóis, ou também, se quiserem, holandeses e britânicos, ou não é só o renascimento das literaturas e da cultura clássica, romana e, sobretudo, grega. É também a divisão religiosa da Europa, porque com o protestantismo, o primeiro protestantismo foi de Martinho Lutero, em 1517, quando publicou, no dia 30 de outubro, um livro nas portas do Castelo de Wittenberg, com as 95 teses contra o cristianismo. Martinho Lutero era frade católico, penso que Agostinho, salvo eu, e ele rompeu com a Igreja Católica, por razões várias, agora não vou estar aqui a desenvolver isso, mas foi o primeiro dos vários protestantismos que depois, enfim, terceiriam na Europa. Foi o primeiro, depois a seguir também o anglicanismo, o calvinismo e outras várias ramificações, até hoje, em várias levas de igrejas protestantes. Portanto, mas isso implicou que tivesse havido uma atitude diferente por parte dos Estados em relação ao fenómeno religioso. Portanto, a religião deixou de ser única e, portanto, como deixou de ser, digamos, de toda a Europa, perdeu força porque deixou de ter um chefe único, e a religião tornou-se um fenómeno estadual, um fenómeno interno dos Estados. Ora, isto conduziu a um outro sistema, que é um sistema que nós muitas vezes designamos por regalismo, ou seja, a ideia
de que os Estados acabam por nacionalizar o fenómeno religioso. E o fenómeno religioso é um fenómeno local e é um fenómeno de relação com o Estado e já deixa de ser um fenómeno de natureza universal ou natureza, neste caso, europeia. Portanto, tivemos essa Idade Moderna foi muito nos Estados católicos, digamos que também há algum regalismo, mas sobretudo nos Estados protestantes, em que as religiões se tornaram também fenómenos estaduais. E depois com a Idade Contemporânea, a partir da Revolução Francesa, da Revolução Americana, aí de facto aparecem já os primeiros sinais de liberdade religiosa, e não só a liberdade de crença que não tem que ser necessariamente religiosa, pode ser crença filosófica ou crença estética, e depois, assim, progressivamente, a ideia da liberdade religiosa, que hoje é uma evidência, mas que no século XIX não era, também para a Igreja Católica, à partida não aceitava bem a liberdade religiosa. Na verdade, qualquer religião nunca pode aceitar a liberdade religiosa. É preciso também pormos as coisas nos seus devidos termos. Porquê? Porque para qualquer religião, as religiões não são todas iguais. Só há uma religião certa. As religiões não são todas certas. Só uma que pode estar certa. Mas uma coisa é ter a religião certa, ou a verdadeira. Outra coisa é não permitir que os outros vivam em paz com uma religião que não seja a sua. É uma coisa muito diferente. Isto é, permitir que os outros vivam sem coação, que ninguém obrigue os outros a ter a nossa religião. Mas a nossa religião é única. É a única que está certa. As outras religiões podem ter partes da nossa verdade, mas é a nossa religião que tem a verdade toda. É assim que isto funciona. Nem pode funcionar de outra maneira. O que não significa que não haja diálogo, quer um diálogo ecuménico dentro do cristianismo, quer um diálogo interreligioso entre várias confissões religiosas. Portanto, mas normalmente no século XX, século XXI, a questão ficou firme do ponto de vista da liberdade religiosa, que não significa indiferentismo religioso do ponto de vista teológico, não se acredita naquilo que se apetecer, não se muda de religião todas as semanas, mas sim que o Estado não pode impor uma religião, não pode coagir ninguém a acreditar ou a deixar de acreditar numa religião, não pode impor a mudança de uma religião em relação a certas circunstâncias. Bom, isto também me leva a um tema que é um tema muito clássico. Sabem que os juristas gostam muito de encaixar as coisas em categorias. Nós adoramos as categorias. Então, aqui vos vou dar 4 modelos fantásticos que explicam as relações possíveis entre a religião, o direito e o Estado. Quais são esses 4 modelos? Embora só hoje há um que seja dominante. O primeiro modelo, o mais antigo, é o modelo da fusão entre o poder religioso e o poder político, que tinha 2 vertentes. Ou era uma teocracia, no caso com predomínio do poder religioso, ou era um cesarismo ou cesaropapismo, quando havendo a fusão entre os órgãos políticos e os órgãos religiosos, mas quem mandava mais era o órgão político e não o órgão religioso. Ou mandava mais a perspectiva política. Foi muito que aconteceu isso com o Império de Bizâncio e também antes com o cristianismo, também, num certo sentido, com o Império Romano do Ocidente. Portanto, modelos de fusão entre os órgãos religiosos e os órgãos políticos, que hoje, aliás, já não existem, a não ser alguns países islâmicos, alguns, nem a maioria, ainda tem algumas teocracias, porque em algumas constituições de Estados islâmicos há órgãos religiosos. O caso mais evidente, acho que não é nenhuma novidade, é o Irão. O Irão, na Constituição iraniana, tem o Conselho dos Ayatollahs, que o Ayatollah, como sabe, é uma dignidade religiosa, é um cargo religioso, é um clérigo, é uma posição alta do clero xiita, e a Constituição do Irão reconhece um papel constitucional aos ayatollahs, porque há um conselho previsto na própria Constituição. Não é que eles não governam propriamente, não é um parlamento, mas têm uma influência religiosa e, portanto, na prática, digamos assim, embora talvez não formalmente, mas podemos considerar, não sei o que eu digo, muitos dizem, especialistas nestas matérias, uma teocracia, talvez neste momento a mais visível teocracia que nós vivemos hoje no mundo, a não ser com outras experiências depois mais particulares. Depois, outro modelo, portanto, este é um modelo da fusão que manifestamente é inadmissível do ponto de vista da liberdade religiosa. Depois, o outro modelo menos forte é o modelo da identificação entre um Estado e uma religião. Agora já não há fusão, mas há uma simbiose, digamos assim. Andam juntos. Não se misturam, mas andam juntos. Os órgãos não se fundem, mas são órgãos que estão conectados um com o outro. Então aqui temos, por exemplo, no século XIX, ainda em Portugal era isso que sucedia, a chamada religião oficial de Estado, e há alguns países ainda têm a religião oficial de Estado. Penso no caso da Argentina, por exemplo, ou o caso do Reino Unido, ou melhor dizendo, da Inglaterra e da Escócia. Há uma religião oficial, que é o anglicanismo. Aliás, o rei só pode ser rei se for anglicano. Portanto, imaginem que o rei Carlos III se converte ao catolicismo. Coitado, perde logo o cargo. É uma maçada.
Bem, mas houve um importante primeiro-ministro britânico que se converteu ao catolicismo. Não sei se sabiam. E não o fez, não o disse publicamente, enquanto foi primeiro-ministro do Reino Unido. Isto o refirma quem? A Tony Blair. Tony Blair só manifestou publicamente a sua conversão ao catolicismo depois de ter terminado as funções do primeiro-ministro britânico. E depois pediu uma reunião com o Papa, não sei se foi nessa reunião que ele foi admitido na Igreja Católica, não sei, mas ele só assumiu o seu catolicismo depois de ter terminado as funções de primeiro-ministro. Aliás, um recente primeiro-ministro britânico também é católico, também teve alguns problemas por causa disso. O famoso Boris Johnson, já ouviram falar, não é? Foi primeiro-ministro durante um ano e tal, até foi um bom primeiro-ministro, assim um bocado amalucado, mas até foi um bom primeiro-ministro. E antes tinha sido presidente, mayor da Câmara Municipal de Londres, mas era católico também. E, portanto, tem havido, aliás, penso que até alguns membros da família real britânica também se têm convertido ao catolicismo. Mas, portanto, só para verem que pode haver, em alguns países, há religião oficial. No caso da Grécia, por exemplo, há uma religião oficial que é os ortodoxos. O cristianismo ortodoxo é também uma religião oficial da Grécia, está lá na Constituição grega. Mas isso são formas mais benévolas, porque pode haver, realmente, coisas mais fortes de identificação no sentido de interferência. Não há órgãos que se fundam, não é isso, mas há uma interferência direta do poder político sobre o poder religioso ou do poder religioso sobre o poder político. Foi o que aconteceu, em parte, na Idade Média, digamos, a influência do poder religioso sobre o político, e na parte na Idade Moderna, o contrário, no tal sistema, o regalismo faz parte do modelo de identificação com predomínio do fator político sobre o fator religioso. Depois, o terceiro modelo é o modelo de separação, que é um modelo, a meu ver, mais acisado. Separação, porquê? Porque se o Estado se identifica com uma religião, está a pôr em causa outras religiões, sobretudo se há um pluralismo religioso na comunidade política, como é natural que deve haver. Quer aqueles que não têm religião, ninguém é obrigado a ter nenhuma religião, quer aqueles que têm uma religião diferente daquela com a qual o Estado se identifica. Então a solução é o Estado não ter nenhuma religião. Mas isso também tem um risco. Quando o Estado não tem uma religião, às vezes podemos cair no risco de, afinal, o Estado tem, mas é uma religião, mas é a religião da não-religião, que também é uma religião. É a religião daquela ideia de que quem é religioso não é inteligente. Quem é religioso é um dependente de Deus, é um viciado. Não pensa pela sua própria cabeça. É isso precisamente que Marx queria dizer no século XIX. Quando dizia que a religião era o ópio do povo, era a ideia de que a religião existia, que era para, digamos, anestesiar, para que as pessoas acreditassem em Deus, que era para não sentirem as agruras da vida. Porque eles eram oprimidos pela burguesia, pelos capitalistas, e que a religião estava feita com os capitalistas, era um instrumento do poder dos capitalistas, que era para o pessoal não se revoltar, para ficar mais manso. Porque acreditava em Deus e então ficava mais manso. Esta é a ideia típica do marxismo, é esta. Como imagino, é uma ideia muito simpática para o fenómeno, para o sentimento religioso. Portanto, a ideia de que, no fundo, quem acredita em Deus ainda está na idade das trevas, ainda não viu a luz, está obscurecido, não pensa pela sua própria cabeça. É burro. Quem acredita em Deus é burro, nesta concepção. E, portanto, é uma concepção que realmente não devemos aceitar. Portanto, quando nós falamos em laicidade do Estado, que é, digamos, uma laicidade sã, é aquela laicidade em que o Estado não interfere nos segmentos religiosos, mas também não está indiretamente a dar indicação de que não gosta da religião, não pode fazer isso. Não se identifica com uma religião, mas não se pronuncia valorativamente sobre qualquer religião. Nem se é bom ter, nem se é bom não ter, qual delas é que deve ter ou qual delas não deve ter. Portanto, a ideia da separação. Mas a separação depois pode ter aqui vários modelos, ou vários submodelos. Pode ser uma separação radical. O Estado não quer nada com a religião, nada, zero. Ou uma separação, apesar de tudo, cooperativa. Não é? Ou seja, o Estado não tem uma religião oficial, mas colabora, porque colabora com as religiões que existem num certo território. Porque os Estados não são abstratos, os Estados são concretos, os Estados têm pessoas de carne e osso. E, portanto, se o Estado tem pessoas que têm uma maioria religiosa e minorias, deve relacionar-se com essas pessoas. Não vai, digamos, fingir que não existe religião naquele país. Tem que colaborar com essas pessoas. E, portanto, a laicidade boa é a laicidade cooperativa, que é, no fundo, aquilo que vocês têm na vossa Constituição. Aliás, eu de manhã falei sobre isto, mas falo agora a título principal, porque tem um artigo muito importante, logo no título primeiro sobre princípios fundamentais, em que se diz, precisamente, aliás, em preceito homólogo em relação a outras constituições africanas lusófonas, curiosamente Portugal não tem esta norma na parte dos princípios gerais, logo a abrir a Constituição Portuguesa, mas é o artigo 12,
A República de Moçambique é um Estado laico, mas depois é muito importante o número 4. O Estado reconhece e valoriza as atividades das confissões religiosas. Portanto, ou seja, o Estado não tem uma religião negativa. Não. O Estado não tem religião nem positiva nem negativa. E até reconhece que a religião é um bem e deve colaborar com as religiões que existirem. Mas, claro, não com as religiões satânicas. Essas o Estado dispensa relacionar-se com elas. Porquê? Porque depois, no fim dessa discussão, diz visando promover um clima de entendimento, de tolerância, de paz e de reforço da unidade nacional, o bem-estar espiritual e material dos cidadãos e o desenvolvimento económico e social. Eu talvez aqui tirasse a parte do desenvolvimento económico, é capaz de ser equívoco, não é? Porque a ideia que as religiões também ajudam a desenvolver economicamente é capaz de não ser uma ideia muito sã. Mas a ideia, digamos, deve haver uma separação colaborativa ou cooperativa com as religiões. Agora a pergunta é, mas deve colaborar mais como? Mas dá mais dinheiro a quem? É em função da percentagem dos católicos, dos muçulmanos, dos protestantes? Isto é por cabeça? Essa parte é mais difícil. Mas é evidente que a cooperação tem que ser proporcional à representatividade das religiões. Não vamos dar o mesmo a uma religião que tem 90% das pessoas e a outra que tem 1%. Não vamos dar o mesmo subsídio. Parece que isso não faz sentido nenhum. Devemos dar os subsídios ou colaborar na medida da força da diferente representatividade, da proporção dessa representatividade social das diversas religiões. Claro que aqui pode haver um problema, mas como é que eu sei qual é a representatividade social das religiões? É um bom problema, mas Portugal resolveu isso, é resolvido. Porquê? Porque há um censo feito de 10 em 10 anos, o último foi em 2021, e uma das perguntas, aliás, a única que era respondida anonimamente, era qual é que é a sua religião. Se tem ou não tem religião, e se tem, qual é que é. E foi respondido. E assim o Estado tem um instrumento muito importante, que é conhecer a sociedade do ponto de vista sociológico, do ponto de vista religioso, que é para, quando chegar o momento de colaborar com as religiões, saber a quem é que deve dar o dinheiro conforme a sua representatividade social. Portanto, a declaração foi 80% declaram-se católicos, e depois as outras religiões têm vindo a aumentar, aliás, minoritárias, têm vindo a aumentar. Antes, noutros censos, o catolicismo era 95% ou 90%, mas, apesar de tudo, 80% é até uma porcentagem, enfim, para os católicos, bastante significativa, não obstante todo o movimento que tem havido nas últimas décadas de laicização social, que é isso, ou de laicismo, que tem havido realmente a avançar com grande velocidade. Mas, portanto, a separação pode ser uma separação radical, à moda francesa, a França é um pouco isso. Na França nem sequer se pode fazer presépios nas praças públicas, nem se pode dar nomes de santos nas ruas. Acham que isso viola a liberdade religiosa, que é uma coisa um bocado disparatada, porque um santo também é uma referência cultural, se for o santo da terra, não é? Lá há um célebre caso na França em que uma comunidade impugnou o facto de ter instalado um presépio de Natal numa rotunda de uma aldeia, dizendo que aquilo era um ato de proselitismo religioso. Claro que as pessoas que fizeram isso não eram propriamente católicas, não é? Mas o tribunal acabou por aceitar o presépio, dizendo que o presépio não era só uma manifestação religiosa, mas também era uma manifestação cultural. E, portanto, deixou ficar o presépio. Como há outro caso muito conhecido, que é o caso dos crucifixos numa escola pública de Itália. Por acaso aqui não há nenhum crucifixo, não. Numa escola pública de Itália. A princípio, isso foi considerado como sendo violando a liberdade religiosa, porque as pessoas que estavam na sala, nem todos eram católicos e não tinham que estar a olhar para o crucifixo, podia ser um sinal de proselitismo, mas a questão foi levada ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que numa primeira decisão confirmou que de facto era violador da liberdade religiosa, mas depois uma outra decisão veio reverter essa decisão, dizendo não viola porque o crucifixo também é uma manifestação cultural da Itália, porque a Itália também é um país cristão, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista cultural, do humanismo cristão. E, portanto, e que o facto de estar lá o crucifixo não significa... O crucifixo não está a olhar para as pessoas, não se mexe. O crucifixo não é um indicador de proselitismo. É um objeto estático, enfim, tem o valor que nós que todos querem atribuir, mas não é um sinal de proselitismo religioso. Aliás, no Brasil, agora nós falamos muito do Brasil, o Brasil está na moda, enfim, pelas razões tristes que de lá vêm, enfim, deste julgamento um bocado estranho, mas se repararem bem, na sala do Supremo Tribunal Federal, porque eles filmam toda a justiça, é tudo filmado num canal da Justiça do Federal. E se repararem, aliás, já lá estou a dizer isto, porque já lá estive também nas duas salas, quer do Supremo Tribunal Federal, quer do Superior Tribunal de Justiça. E uma coisa que muito me impressionou no Brasil, porque isso em Portugal não seria possível, mas nas duas salas principais das audiências está lá um crucifixo. Não sei se sabiam. Está lá um crucifixo. E até hoje nunca vi ninguém
no Brasil a dizer que tem que se arrancar o crucifixo porque aquilo viola a liberdade religiosa. Mas realmente o crucifixo está lá, na sala, enfim, na sala principal do tribunal. Vejam um dia, quando virem a Justiça Federal, nestas transmissões que têm sido feitas. Agora, não neste momento do Bolsonaro, não, porque o julgamento não foi feito na sala principal, na sala do plenário, é feito numa sala à parte, porque não é todo o tribunal que está reunido, não são os 11, penso que são apenas 5. Porque é uma turma no sentido de digamos, uma divisão do tribunal, uma secção do tribunal. Mas quando é o plenário, julgo que são 11, não, acho que são 11, aparece realmente por trás do presidente, que é rotativo de 2 anos, aparece um crucifixo que, portanto, o Brasil sempre entendeu dever ter e nunca entendeu dever retirar. Embora eu perceba que, do ponto de vista de uma laicidade mais apurada, acho que é questionável, de facto, aceitar a existência de um crucifixo num Estado que seja laico, que não tem uma religião oficial. Portanto, esta separação. Agora, há um quarto modelo que também foi praticado pelos países comunistas, mas que também já caiu em desuso, enfim, na senda do famoso Karl Marx. Eu hoje estou obcecado com Karl Marx, não sei porquê, deve ter acordado mal disposto. Mas, de facto, vocês têm aqui uma avenida Karl Marx, eu por acaso passei por ela hoje de manhã, deve ser por isso que eu estou a falar dele. Mas, realmente, há um modelo de oposição ao fenómeno religioso. Portanto, reparem, eu falei um modelo de fusão, um modelo de identificação, modelo de separação e agora um quarto modelo de oposição. Claro que aqui não é a oposição da religião ao Estado, porque a religião só apoia ao Estado não vai muito longe. É a oposição do Estado contra a religião, seja dominante, seja minoritária, não interessa. E então, esses modelos são os modelos ateístas, de Estados ateístas. Não são necessariamente comunistas, mas o grande exemplo histórico são dos países comunistas. E nem todos os países comunistas foram ateístas, também é preciso dizer. O caso de Moçambique não foi ateísta, porque apesar de tudo a Igreja Católica sobreviveu ao comunismo. Como em Angola, por exemplo, sobreviveu, e como muitos países africanos sobreviveu. E a própria Rússia também sobreviveu, porque a Igreja Ortodoxa não desapareceu. Até ficou mais forte em certas ocasiões. É verdade que Stalin destruiu a Catedral de Moscou e a transformou num museu da Revolução e partiu as peças todas religiosas, é verdade. Mas depois o Putin reconstruiu a Catedral. E os ortodoxos ficaram todos contentes com o Putin, que tem uma bela Catedral toda reconstruída e deixou de ser um modelo da Revolução Bolchevique. Mas, portanto, este é um modelo da oposição. A oposição pode ser uma oposição velada, uma oposição subtil, mas pode ser uma oposição, digamos, mais agressiva. Aliás, talvez hoje o exemplo maior de oposição ao fenómeno religioso, a Coreia do Norte, enfim, a Coreia do Norte bate todos os recordes de modelos assim extremistas, não é? Mas não em tão longe é o caso da Nicarágua, por exemplo, neste momento. A Nicarágua está num processo de ruptura total com o catolicismo dominante. E prendem bispos e matam padres e cortaram relações diplomáticas com a Santa Sé, que têm relações diplomáticas quase com todos os países do mundo, mesmo os países muçulmanos, mas a Nicarágua cortou relações diplomáticas com a Santa Sé. Portanto, o ambiente não está propriamente muito simpático para aqueles lados da América Central. Agora, qual é o modelo aqui em Moçambique? Essa é que é a pergunta. O modelo é um modelo de separação cooperativa. É como em Portugal. Embora, por acaso, a vossa Constituição é muito mais vantajosa, é melhor que a portuguesa neste aspecto, e aliás em outros, porque se pronunciam concretamente sobre um modelo, é o que está no artigo 12. O artigo 12 estabelece o princípio da laicidade cooperativa e depois, mais à frente, na parte dos direitos fundamentais, há também a referência à liberdade religiosa, mas os direitos fundamentais isso já tem a ver com, digamos, os direitos das pessoas, que é um direito individual, mas também pode ser um direito coletivo. Portanto, além do artigo 12, tem também o direito à liberdade religiosa consagrado como um dos direitos, uma das liberdades fundamentais, é o artigo 54, que é a liberdade de religião, de consciência e de culto, artigo 54. Este bastante parecido com o artigo 41 da Constituição Portuguesa, que também consagra a liberdade religiosa. Nós, em Portugal, não temos o artigo 12 na nossa Constituição, mas temos o artigo 41, que é o equivalente ao vosso artigo 54. Bom, avançando para não nos atrasarmos muito, o que é que agora eu gostaria aqui de acrescentar como tópicos fundamentais? Sabem que o direito da religião podemos distinguir em duas partes. Temos uma parte geral e uma parte especial para certos assuntos, porque depois, repararem, que o direito da religião tem esta curiosidade, é que é um direito transversal. Nós temos religião em quê? No direito do trabalho, no direito penal, no direito eleitoral, no direito da vida. Temos religião no direito fiscal, no direito do ordenamento do território,
Temos no direito da família, temos quase em tudo ramo de direito, nós temos uma dimensão religiosa para resolver. E, portanto, é um direito que tem depois uma parte especial em que atravessa praticamente todos os ramos do direito. Agora, o direito da religião tem outra coisa curiosa também, que é uma coisa muito específica, acho que faz lembrar um pouco o direito do trabalho. Julgo que aqui já muitos tiveram direito do trabalho. Porquê? Porque em muitos países, aliás, é o vosso caso já agora, já me estava a esquecer, é que o direito da religião também tem uma fonte de direito própria. A pergunta é, como é que vêm as normas do direito da religião, ou direito eclesiástico, num país? Bem, vêm que estão na Constituição, estão nos tratados internacionais de liberdade religiosa, não é? Estão numa lei ordinária, vocês ainda não têm uma lei ordinária, deviam ter. Aliás, eu já fui contactado há uns anos pelo Ministério da Justiça, tinha já um projeto, aliás, bastante bem feito, para aprovar, e não sei o que é que, eu confesso que não sei do que é que estão à espera. Eu, enfim, insto aqui os estudantes, em particular o professor Henriques, para ligar ao Ministro da Justiça. Penso que é aqui professor, não é? Então se é aqui professor, diga que o professor Marcelo Gouveia aconselha que aprove rapidamente a lei da liberdade religiosa. Realmente é muito importante. Porque eu já vi essa lei, há 4 ou 5 anos já a vi. A lei está feita. Não sei o que é que estão à espera. E isso é importante para pacificar e para garantir as posições justas das várias religiões. E, portanto, pode haver uma lei ordinária também, mas o que é especial aqui no direito da religião? É que muitas vezes essas normas vêm através de tratados entre o Estado e cada confissão religiosa, os acordos religiosos, aquilo que nós chamamos o direito pactício, que vem de pactos ou de acordos religiosos, quer sejam acordos internacionais, aliás, o Moçambique tem com a Santa Sé, tem um acordo, uma concordata, não se chama assim, um acordo com a Santa Sé, que é um tratado internacional, mas também pode ter acordos internos, se a religião apenas tiver uma dimensão nacional, no caso, os protestantes normalmente são autónomos, não é? Em cada país tem a sua religião protestante, por exemplo, podem fazer acordos internos. E é isso que está, aliás, na legislação portuguesa, na tal lei da liberdade religiosa portuguesa, que penso que será uma boa inspiração para a vossa. Pode haver, digamos, as normas de direito eclesiástico vêm de fora, quando o Estado assume perante outra religião que lhe dará certas posições que são justas, reconhecer os seus feriados religiosos, por exemplo, reconhecer que os seus sacerdotes tiram os cursos no seminário e têm a mesma validade que têm os cursos civis tirados nas escolas públicas ou privadas não religiosas, por exemplo. Não pagar os mesmos impostos, terem isenções tributárias em nome do bem social que fazem. E, portanto, ou isso é definido através de um tratado, ou pode ser definido internamente por uma lei que é contratualizada entre o Estado e cada confissão religiosa em particular. Eu estou a falar, em Portugal nós temos realmente duas concordatas com duas confissões religiosas. Temos uma, aliás, que tem uma longa história de outras versões anteriores, que é a concordata da Igreja Católica, de 2004, 18 de maio de 2004, e temos, desde 2010, uma concordata com o Imamat Ismaili, com a comunidade ismaelita de Portugal. Bem, não é bem Portugal, o Imamat é universal. Recentemente até morreu a Sua Alteza Real, a Príncipe Aga Khan, que era realmente o imã, era, digamos, o chefe do Imamat Ismaili de todo o mundo. Aliás, que tinha sede, passou a ter sede em Portugal neste momento, a sede da religião ismaelita é em Portugal. E, portanto, Portugal tem esse tratado também com os ismaelitas. E, portanto, mas pode ter com outras confissões religiosas, mas internamente, realmente, nunca se fez nenhum acordo com nenhuma confissão religiosa interna, sobretudo as protestantes, que há muitas, nunca se fez. Embora, e também com as outras confissões muçulmanas também não há nenhum acordo, embora elas sejam reconhecidas, na comunidade islâmica de Lisboa também está reconhecida em várias comunidades. Bom, aliás, o Sheikh Munir é moçambicano, precisa. E, portanto, esta é uma particular. O direito da religião tem esta particularidade de ter as chamadas fontes pactícias, seja pactícias externas, seja pactícias internas através de acordos que são feitos com as confissões e que depois são, digamos, confirmados por um ato legislativo. Agora, entrando na especialidade, falo só aqui de 2 ou 3 exemplos para depois terminar. Temos aqui como grande coluna vertebral a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um dos direitos de liberdade e garantias, muito importante. Mas tem aqui algumas particularidades. Desde logo os sujeitos, quem é que são os titulares deste direito? A nossa primeira reação é esta. Bem, os titulares são as pessoas que querem crer em Deus livremente. Pois, mas não são só elas. Este é um direito também das pessoas coletivas. Mas perguntarão, mas as pessoas coletivas têm alma? Também têm alma? Não, mas é que a liberdade religiosa também é coletiva para as pessoas coletivas religiosas. Não é porque tenham alma, mas são meios humanos e organizacionais
que facilitam o exercício da atividade religiosa. E, portanto, as igrejas têm que se organizar em pessoas coletivas religiosas. Depois pode haver vários tipos. No catolicismo há vários nomes, as paróquias, as dioceses, ou até a conferência episcopal pode ser uma pessoa jurídica canónica, mas, ou noutras confissões religiosas, conforme a sua natureza, também podem organizar-se em pessoas coletivas, não é? Portanto, claro que o fenómeno religioso é um fenómeno puramente individual. A crença em Deus não é pessoas, as pessoas coletivas não têm crença nenhuma em coisa nenhuma. Mas pode haver uma dimensão institucional de pessoas coletivas também serem titulares de um direito de liberdade religiosa. Aliás, até pode acontecer até certos direitos que na liberdade religiosa só são possíveis nas pessoas coletivas religiosas, não são possíveis nas pessoas singulares. Só nas pessoas coletivas religiosas. Este é o primeiro aspecto. Claro, depois outra distinção que nós fazemos muito entre estrangeiros e nacionais, isso obviamente aí está fora de questão só haver liberdade religiosa para os nacionais e não para os estrangeiros. Isso é um fenómeno religioso que não conhece qualquer tipo de fronteira e qualquer tipo de exclusão conforme a nacionalidade. Depois a questão de um direito, o que é preciso saber mais? O objeto do direito é a religião, é o fenómeno religioso em si. E reporto-me aquilo que já disse do princípio, às vezes não é fácil, porque, sobretudo, em alguns casos, há religiões que são religiões, mas não há um Deus. A ideia de que uma religião tem que ter um Deus é uma ideia, embora teologicamente correta, mas na prática o direito protege o fenómeno religioso de religiões que não têm Deus. Pode haver religiões sem Deus. É o caso do budismo. O budismo não tem propriamente um Deus. Nem há Deus, por exemplo, nas religiões africanas primitivas. Também não há propriamente um Deus. Há uma ausência de dualismo entre criador e criatura, e há sobretudo a ideia do culto de antepassados, e há uma ideia de relação com a natureza, com a árvore, que tem poderes especiais, ou com certos lugares, e portanto aí é um problema porque, quer nas certas religiões africanas, não digo todas, algumas, tanto quanto eu sei, não há propriamente um Deus, como também não há um Deus, por exemplo, no budismo. E não vamos agora dizer que o budismo não é uma religião, porque deve ser a religião do mundo que tem mais crentes, possivelmente. Mais de 1 bilhão de pessoas, possivelmente. E, portanto, ou seja, às vezes o direito também tem que se ajustar à realidade e, portanto, reconhecer como religião aquilo que pode tecnicamente não ser por causa do facto de não ter a ideia de Deus. Mas é considerado como um fenómeno religioso. Depois há aqui aspectos que são colaterais, a questão das seitas, a questão das religiões satânicas, isso depois já não tem a ver com a dimensão religiosa. Depois o conteúdo, isto é, o bem jurídico a proteger são os sentimentos religiosos. Poder exercer a minha religião, tudo aquilo que diga respeito à minha religião, ir a uma missa, participar numa procissão, escrever um livro sobre religião, ou criticar a religião dos outros, tudo isso são exercícios religiosos. E, portanto, aqui o que é que o direito dá? O direito permite que eu exerça essa faculdade sobre esse objeto. E, portanto, mas esse direito depois é um direito complexo, porque a liberdade religiosa, aliás, o professor Henriques ontem explicou isso muito bem, mais um motivo de elogio para o professor Henriques na sua aula magna, porque precisamente a liberdade religiosa é um daqueles direitos que não é só um direito negativo, é também um direito positivo, porque há uma liberdade religiosa negativa, mas também positiva. É um direito que eu não seja incomodado por causa da minha religião, mas eu tenho o direito que o Estado também me proteja de atitudes antirreligiosas que perturbem a minha religiosidade. E, portanto, há uma dimensão negativa e uma dimensão positiva numa liberdade religiosa, neste caso, além de haver liberdade religiosa individual e liberdade religiosa coletiva. Bom, agora para terminar, alguns exemplos que eu posso aqui dar, enfim, são tantos, e só isto responde ao tal livro, cerca de metade do livro, 400 páginas. Bem, eu de manhã já falei aqui sobre a questão do aborto, não vou falar sobre isso outra vez, para não pensar que eu estou um bocado obcecado, mas já me expliquei sobre isso, mas vou avançar. Por exemplo, uma questão importante, a questão da assistência religiosa nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Como sabem, a religião é uma coisa que nos acompanha o resto da vida, sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quais são os momentos mais difíceis da nossa vida? Quando vemos os filmes, já sabemos qual é o momento mais difícil da nossa vida, quando somos condenados à morte, ou quando estamos na prisão. Ora, esse é o lugar de muitas conversões, julgo eu, não tenho nenhuma estatística, lembro-me agora disto, mas deve ser o lugar onde há mais conversões, deve ser na prisão. Ou devia ser. E, portanto, mas a pessoa para se converter tem que ter assistência religiosa. Claro que a conversão é um ato individual perante Deus, com certeza que sim. Mas o sacerdote ajuda sempre nessa conversão.
E, portanto, as confissões devem ter direito à assistência religiosa nas prisões, nos estabelecimentos prisionais. É lá, é um lugar muito importante de conversão. Não é só a conversão da vida, de não voltar a cometer um crime, mas é de não voltar a pecar e de se aproximar de Deus ou se converter a Deus. Portanto, assistência religiosa nas prisões. Ou então, qual é o outro lugar? Já, não, certamente, não, também pode ser no cemitério, mas no cemitério já ninguém mexe, já está tudo morto. É nos hospitais, quando a pessoa está a morrer. Na prisão, felizmente não estamos a morrer porque não há pena de morte. Mas nos hospitais as pessoas podem estar a morrer. Ou podem estar perante a iminência da morte. Portanto, também é muito importante garantir a assistência religiosa nos hospitais, perante situações críticas. E, portanto, o Estado não pode nunca impedir a assistência religiosa daquelas pessoas que pedem uma assistência religiosa da sua religião nos hospitais e nas prisões. E, infelizmente, às vezes isso não é fácil. Tendo depois há vários sistemas possíveis, há sistemas que são informais, há sistemas que são institucionais, há um pouco de tudo, mas penso que lá está a lei de liberdade religiosa, que vão ter, é um dos assuntos que tem que tratar, é como é que se processa, como é que se organiza a assistência religiosa, quer nas prisões, quer nos hospitais. E já agora acrescento também nos estabelecimentos tutelares de menores. Também é muito importante a assistência religiosa nos menores, dos meninos que se portam mal, que estão nas casas de correção, para usar assim um termo agressivo, mas que muitas vezes são muito importantes uma perspectiva religiosa para mudarem de vida e para perceberem melhor o que é o bem e o que é o mal, onde há também uma dimensão religiosa. Depois, já vos falei do casamento, não vou repetir, portanto, qual é que é a questão do casamento? É saber se o casamento religioso, qualquer que ele seja, não é só o católico, saber se ele deve ser ou não reconhecido pelo direito civil. Claro que há uma questão mais complicada num país plurireligioso, que é o casamento, o niqab, o casamento muçulmano. Como sabem, um homem é poligâmico, pode ter até 4 mulheres, dentro de certas condições, enquanto que os casamentos cristãos não são assim, são monogâmicos. A pergunta é, então, mas porquê é que se reconhece um casamento cristão monogâmico e não se reconhece o casamento poligâmico do Islão? Ou se reconhece é só o primeiro, ou dos 4 niqabs que houve, é assim niqab que se chama, niqab, não é? Escolhe-se um. Pode não ser até a primeira, pode ser até o último. Mas porquê é que aquela religião só tem direito a reconhecer uma mulher e os outros, no fundo, bem, como só tem uma mulher, também é reconhecimento de 100%, não é? Mas neste é reconhecimento só 25%, se tiver 4, não é? Ou 33% se for 3, ou 50% se for 2. É uma questão que está em aberto. É verdade que em Portugal os muçulmanos não têm feito essa reivindicação, de facto não têm. Penso que aqui também não. E há mecanismos jurídicos de contornar essa desigualdade formal de um muçulmano se registrar o seu casamento apenas com uma mulher no direito civil. Mas é um assunto que, apesar de tudo, não está em aberto. Não está fechado. É um assunto que pode suscitar dúvidas. Enfim, para sermos sinceros e para sermos científicos, é um assunto que se pode discutir, que se deve discutir, que se pode discutir. Depois, também outra questão muito importante é a questão da liberdade de culto para quem trabalha. Nós temos um modelo em que o descanso semanal é ao domingo, porque há uma influência do cristianismo, portanto, domingo é o dia de descanso para o cristianismo, para o judaísmo é o sábado, o Shabat, para o Islã é sexta-feira. Bem, há religiões que, tendo origem cristã, também depois, eu penso que isto deve ter apagado aqui a pilha, já não funciona. Isto é um sinal que é para me calar, não é? Mas ainda vou aqui usar mais uns minutos. Está bem, por acaso está bem visto. Em vez de alguém me dizer para me calar, desligam o microfone, pronto, já está o problema resolvido. É uma técnica muito criativa de fazer calar o orador. Não, mas estou a brincar, já sei que isto, calcularam que eu não falasse tanto, sou um rico, quando me convida, é sempre o risco que vocês correm, é sempre de ir além do limite. Mas eu vou mesmo terminar. Mas, neste caso, portanto, no que respeita ao trabalho, é garantir que, normalmente, como a semana de trabalho é de segunda a sexta-feira ou até sábado, o domingo é que é o dia de descanso, tirando o caso em que o trabalho é contínuo e é por turnos, o caso dos centros comerciais, ou o caso dos hospitais, por exemplo, ou a polícia, ou as prisões. Mas penso que aí, mesmo um trabalhador que à sexta-feira queira descansar, sendo muçulmano, acho que tem que haver uma solução para que acomodar a possibilidade de ele praticar o culto no dia da sua confissão religiosa, que não seja o domingo. Portanto, isso, hoje há mecanismos, lá está esta lei da liberdade religiosa portuguesa, outra coisa que tem é precisamente permitir que os muçulmanos possam ter o dia de culto na sexta-feira e não no domingo, nomeando um mecanismo de roulement para acomodar essa mesma necessidade. Aliás, tem havido até em Portugal casos de pessoas mais estritas,
Claro que isto, para a maior parte das pessoas, o domingo é um dia como de qualquer, não é? Incluindo a mim próprio, que também trabalho ao domingo, habitualmente, eu não devia trabalhar. Mas há pessoas que levam isto mais a sério e não trabalham mesmo. E já tem acontecido em Portugal, por exemplo, estudantes que colocam em tribunal as faculdades que fazem cursos à sexta-feira, fazem exames à sexta e ao sábado. E o tribunal tem deferido essa pretensão dos estudantes. Eu já dei uma solução lá na minha faculdade. É termos aulas só de segunda à quinta-feira. Portanto, não termos aulas nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Assim estamos todos descansados, não há problema nenhum. Eu até agradecia porque dava menos aulas durante a semana, portanto reduz logo 20% das minhas aulas e assim vamos satisfazer todas as pretensões dos muçulmanos. Sexta-feira não há aulas, sábado também não há e domingo também não há. Estamos todos felizes. Digam lá se a religião não traz felicidade. Traz. Portanto, isto é inequívoco. Mas já tem havido, de facto, casos, e houve até um caso que vos posso contar, que não teve exatamente com isto, teve com o trabalho de uma senhora, de uma procuradora do Ministério Público, que acho que eu nunca conheci, mas sei o caso por causa dos processos judiciais, uma procuradora do Ministério Público que intentou uma ação contra o Conselho Superior do Ministério Público que não lhe dava folga ao sábado. A senhora era adventista do sétimo dia, que é uma religião pós-cristã. Porquê? Porque mas era no cristianismo, mas depois tem umas coisas ali a seguir, tem umas revelações próprias a seguir a Jesus Cristo. Como sabe, o cristianismo baseia-se apenas na revelação que ficou terminada com a morte do último dos apóstolos, não é? Com a Sagrada Escritura e com a tradição que acabou com a morte do último dos apóstolos. Mas, neste caso, há várias religiões protestantes que têm revelações pós-cristãs. O caso dos Mormons, por exemplo, o caso dos Adventistas do sétimo dia e o caso das Testemunhas de Jeová. Portanto, neste caso dos Adventistas do sétimo dia, o dia de culto é o sábado, não é o domingo. E a senhora queria realmente ter folga ao sábado. E às vezes calhava no rolemã do Ministério Público trabalhar ao sábado. E ela não queria trabalhar ao sábado. E ela protestou, pediu para ser liberta. Sabe, não lhe deram, não tem razão, não tem razão. Recorreu para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deu-lhe razão. E bem, aliás, e muito bem. Mas só o Tribunal Constitucional é que lhe deu razão. Impressionante. Os outros tribunais que têm a possibilidade de desaplicar normas inconstitucionais não tiveram a esperteza de realmente aplicar a liberdade religiosa e de reconhecer realmente que ela tem todo o direito de não trabalhar de acordo com a sua religião num sistema em que, além do mais, era um horário flexível, que ela podia trocar com outra pessoa do domingo, não trabalhava ao sábado, mas trabalhava num dia não útil, porque trocava digamos, a sua escala com outra pessoa e não haveria dano. Claro que se for uma instituição que não trabalha nunca, que não trabalha num certo dia e é nesse dia que a pessoa tem que... Ou que trabalha sempre num dia e nesse dia é que a pessoa quer folgar, isso não pode ser, não é? Mas neste caso era ao sábado e ela podia preferir trocar com outra pessoa do domingo e nunca trabalhava ao sábado. Mas nem isso lhe foi reconhecido, neste horário, não sei se chama flexível, mas ela ganhou este processo em tribunal. De facto, no Tribunal Constitucional apenas, só aí que ela ganhou. Depois, avançando para acabarmos, aqui outra questão também muito importante é o direito fiscal, porque as religiões normalmente beneficiam de isenções fiscais. Não tanto o trabalho dos sacerdotes, que não está isento de imposto sobre o rendimento, mas sobretudo o imposto predial dos templos religiosos. Não faz sentido tributar igrejas ou tributar templos religiosos, digamos, ou tributar menos atividades que não são lucrativas, porque obviamente a religião não é uma atividade lucrativa. Há de haver algumas exceções, não, mas eu não vou dizer quais são, mas a atividade religiosa não é uma atividade lucrativa. Não se vendem coisas, não se vendem milagres. A religião não é para vender milagres. Portanto, não é uma atividade lucrativa. E, portanto, é justo que haja isenções fiscais, assim como há para a cultura ou para o desporto, também pode haver para as atividades religiosas. Para terminar mesmo, porque penso que é um aspecto muito importante que eu quero aqui deixar claro, que é um assunto que em Portugal foi um assunto, talvez foi o assunto mais discutido de direito da religião em Portugal, foi este. É o ensino da religião nas escolas públicas. Nós em Portugal temos um sistema, que é um sistema bastante curioso, em que ensinamos religião nas escolas públicas. Nas escolas públicas. Não é escolas privadas, é escolas públicas. Eu acho que às vezes há menos religião nas escolas privadas católicas do que às vezes nas escolas públicas que são neutras do ponto de vista religioso. Mas a questão colocou-se nos anos 80, quando se fez a nova lei de base do sistema educativo, é uma lei de 1986, estabeleceu-se que se mantinha o sistema vinha da Concordata, de 1940, que era de haver uma disciplina de ensino da religião e moral católica na escola pública.
Isso, e para os anos 80 ficou a revolução, digamos, as coisas começaram a ficar mais efervescentes, e houve um setor mais radicalizado, mais laicista, que achava que o Estado não tinha nada que estar a pagar a professores de religião e moral para ensinar uma religião específica, quando o Estado era laico. Não tinha nada de estar a gastar dinheiro com uma coisa dessas, que isso é um assunto que dizia respeito às pessoas, e se os alunos quisessem ter aulas de religião, pagassem professores, mas o Estado não tinha que pagar isso. A questão foi ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional, por 7-6, disse que não era inconstitucional haver uma disciplina de ensino religioso de uma religião em particular, com o programa definido por essa religião, com professores escolhidos por essa religião, mas paga pelo Estado, pelo dinheiro de todos os portugueses. Que não era inconstitucional. 7-6. Só foi inconstitucional uma outra coisa que lá estava, que era se o aluno não dissesse nada, ou o encarregado de educação, considerava-se que tacitamente ele aceitava estar inscrito na disciplina. Isso foi considerado inconstitucional. Ou seja, para estar na disciplina inscrito tem que se dizer que se quer, e não é o silêncio que vale como a quiescência, como aceitação nessa disciplina. Essa norma foi declarada inconstitucional, mas o sistema em si, de o Estado poder financiar uma disciplina religiosa ensinada por uma confissão, não foi considerada inconstitucional. Claro que depois o sistema evoluiu, porque houve outras reivindicações de outras religiões que se organizaram, e hoje não é só a religião católica que é ensinada nas escolas. Há muitas escolas também, religiões evangélicas, que também são, e penso até islâmicas, que também têm os seus próprios professores, o Estado paga a esses professores, e esse ensino é feito de acordo com os programas que são definidos pelos dirigentes dessas diferentes confissões religiosas. Mas é um assunto realmente complexo, porque uma ideia de laicidade mais absoluta, mais separatista, realmente não justificaria propriamente que houvesse o ensino, digamos, dentro da escola pública. Claro que o ensino não é obrigatório, como é óbvio, não é obrigatório, não conta para a nota, como é óbvio, mas ele existe, ele está institucionalizado. Esses professores são professores daquela escola. São professores do Estado, que são pagos pelo Estado, embora indicados pela confissão religiosa. Normalmente muitos são licenciados em Teologia. Até se diz que aqueles que não seguiram para o sacerdócio muitas vezes ficam como professores de religião e moral. Pronto, é uma solução boa, apesar de tudo. E tem às vezes um papel muito importante nas escolas também. Às vezes de pacificação, de conciliação dos vários conflitos. Sabem que a escola é um espaço conflitual bastante entre professores, mais do que julgam. Isto para já não falar das universidades, mas sobre isso ainda não dizer mais nada, porque aí a conflitualidade sobe em flecha. Mas é isto, realmente é um tema complexo. Outros países não têm este sistema. E depois há outras coisas mais complicadas. Eu agora não vou entrar, se quiserem fazer perguntas, mas, por exemplo, agora vou dar-vos o seguinte exemplo. Imaginem agora uma escola privada, porque depois as confissões podem ter escolas privadas. Por exemplo, a Universidade Católica, nós temos aqui, a Universidade Católica de Moçambique, ou em Portugal, a Universidade Católica Portuguesa, ou temos escolas, colégios de ordens religiosas. Não é? Mas imaginem que essas escolas contratam professores e o professor, de repente, que entrou católico, de repente transforma-se em muçulmano. Perdeu a fé no cristianismo. Ou então divorciou-se por ódio à religião. Ou faz a apologia de uma religião adversária do programa daquela escola. Essa pessoa pode ser despedida por estar a renegar a confissão religiosa e foi o pressuposto da sua contratação, porque a pessoa foi contratada porque se identificava com aquele programa religioso. Para já não falar do caso que às vezes acontece quando as pessoas se tornam, enfim, passam a ter relações homossexuais e que muitas vezes as escolas querem despedir essas pessoas. Pode acontecer isso. Já teve casos assim em Espanha. Também de casos em Espanha. E, portanto, são situações mais complicadas. Porque aqui há um problema complicado. Porquê? Porque uma coisa é que reparem o problema que imaginem o professor de História vai ensinar História tendo perdido a fé e sendo um ateísta militante. Uma coisa é ensinar a História com o espírito ateísta militante, outra coisa é ensinar a História com o espírito de fé. É capaz de resultar não ser propriamente o mesmo. Se forem ensinar Química, isso tanto dá, é igual. Ou Física. Agora, a História é capaz de não ser a mesma coisa, ou a Filosofia é capaz de não ser a mesma coisa. Isto é um relacionamento com o aluno por parte de um professor que está ressabiado com a religião que o contratou, é capaz de dar mau resultado do ponto de vista da sua proficiência e da sua capacidade de comunicação com os próprios alunos. Mas isto é um problema delicado, porque nas escolas privadas também tem que haver liberdade
académica, a liberdade escolar. O professor tem a sua liberdade. O professor tem a liberdade de ensinar como bem entender. Não pode ensinar coisas fora do programa, mas o modo de ensinar é a sua liberdade. Faz parte da sua liberdade pessoal, da sua liberdade académica. Académica no sentido de escolar, no sentido amplo. Isso é uma coisa sagrada, uma coisa muito importante, mas é que pode haver aqui um choque entre o programa da escola, que também, porque a Confissão tem o direito de ter uma escola católica com aquele programa, e também tem o direito de não contratar pessoas que não se identificam com aquele programa. Portanto, mas a pessoa foi contratada porque numa primeira fase se identificava, mas depois deixou de se identificar. A escola tem que suportar este professor, que de repente só está a dar mau nome à escola, só está a apocar na escola porque passou a ter uma crença contrária àquela que anima aquele programa do conteúdo da escola. É um dilema. É um dilema. Muito bem, mas vamos ficar então por aqui. E muito obrigado pela vossa atenção. E agora estou à vossa disposição para as perguntas que, muito bem, enfim, tiverem a fazer. Muito obrigado. Ora,